Oiê, vamos falar de O Caso da Borboleta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder entender um pouquinho mais do livro O Sol na Cabeça de Giovanni Martins, mas também entender especificamente o conto que a gente vai analisar como sendo o quarto conto desse livro, eu vou falar um pouquinho sobre analisar, fazer um resumo, olhar para os pontos importantes e elementos literários que são interessantes da gente perceber e falar depois da minha opinião a respeito desse conto chamado O Caso da Borboleta. O Caso da Borboleta talvez seja um bom convite para você poder começar a ler esse livro de contos. Logicamente que o livro de contos ele não tem uma obrigatoriedade de você ler a partir do primeiro conto e ir até o conto final. Eu acho que é uma forma interessante e existe um motivo de por que os contos estão organizados. Mas esse conto especificamente é o conto mais curto que a gente vai ter de número de páginas dentro dessa obra. É um conto bem emocional em terceira pessoa que eu acho que é uma forma de você conseguir perceber que esse livro não é apenas uma romantização ou uma tentativa de vender um faroeste da favela carioca. Tem muita gente que acha que esse livro é muito mais tentando vender uma imagem de um Rio de Janeiro cercado por violência, arma, droga, e não que possa ter uma imagem literária do que tem dessa moradia da literatura marginal. Caso você queira ver as anotações que eu fiz desse conto e também dos outros contos do livro, pode acessar esse link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear esse código QR também para poder dar uma olhada. Baseado então no pensamento que a gente tem da avó da personagem principal, que se chama Breno, ela vai explicar que não se nasce borboleta, que a borboleta é uma transformação e que, inclusive, a borboleta que ficava voando lá do lado de fora não pensava sobre muito isso. Ela era lagarta, se tornou borboleta e o Breno também tinha o sonho de voar. Diferente da lagarta, o Breno não ia virar borboleta, ele ia virar adulto e adulto não voa. Ele até pensa que existe uma possibilidade dele voar, por exemplo, sendo piloto de avião ou jogador de futebol. O Breno pensava em como também a borboleta podia comer. Ele já tinha visto passarinho comer, já tinha visto lagarta e também outros bichos poderiam comer e até beija-flor, mas nunca tinha se lembrado como que uma borboleta podia comer. Ele também vai nessa linha de pensamento pensando porque ele também tá com fome, ele vai até a cozinha pensando que ou ele poderia pegar um biscoito ou senão que também ele poderia fazer alguns ovos, sendo que ele também já podia fazer isso e era já grande o suficiente para chegar no fogão. Nós temos também uma descrição a partir do que a gente fala dessa moradia, falando que a avó estava assistindo a novela das 7, mas mais ou menos assistindo porque na verdade ela estava dormindo. Não quis acordar ela para poder pegar a comida e ele vai até a cozinha e acha a cozinha também muito bonita e sempre gostou muito dela. Tinha muitas pessoas que falavam do fato da cozinha ter uma janela e ele achava aquilo sempre muito normal porque sempre viu a janela na cozinha e tinha muita dó de quem não tinha uma janela na cozinha. Então enquanto ele fica nessa cozinha que era um quarto antigamente, entra uma borboleta muito grande e muito bonita ao qual o Breno fica prestando atenção nesse voo. Ela fica batendo na parede porque ela perdeu o seu voo e não sabe como ir para fora. O Breno tenta que meio ir ajudando para poder fazer com que ela volte para a janela, só que ela acaba caindo em cima de óleo que estava usado para poder fazer batata frita durante o almoço. Ele não sabia muito bem se ele se queimaria ou não e ele traz a teoria de que muito provavelmente ele só se queimaria se o fogo tivesse aceso daquele óleo. Ele pega o papel toalha, tira a borboleta que estava nadando e não conseguia sair daquele óleo e ele se garante então com essa teoria pensando que realmente ele só se queimaria com o fogo aceso. Ele fica olhando para a borboleta que está toda enlambuzada de óleo e pensa o que seria dele mesmo se ele fosse jogado para cima de uma panela ao qual ele estivesse coberto de óleo. Ele tenta não pensar muito nisso, mas é realmente muito difícil você não pensar sendo que você está com a mão cheia de óleo e o cheiro está em você. Ele se recordou que a avó tinha dito que o pó de borboleta podia deixar ele cego, que sempre que ele encostasse uma borboleta para não encostar a mão no olho. Ele se sente um pouco mal porque ele tinha lambido a mão com o óleo para poder aguçar esse pensamento e também a respeito de como que ele poderia viver. Ele deixa a borboleta em cima da janela pensando que ela poderia conseguir continuar voando, só que quando ele volta mais tarde, a borboleta tinha morrido. Ele sente muita pena e muita dó e ele declara naquele momento que a borboleta seria seu animal favorito, com a condição que ele não passasse mal porque ele lambeu a mão com óleo e também tinha um pouquinho de pó de borboleta. Com medo também de poder fazer com que outras pessoas passassem mal, ele ia avisar para a avó para não usar mais aquele óleo porque estava agora infectado com esse pó de borboleta. Agora perto da noite, ele vai deitar na cama, ele sente alguns trecos na barriga, ele se esforça muito forte para não passar mal e ele dorme. E para gente ver então esse começo de conto que eu acho muito bonito e muito poético por conta de como a gente tem toda essa descrição e inclusive com o
artifício de narrador em terceira pessoa, vamos ver aqui o comecinho dele. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho, a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite de árvore em árvore. Era azul e, sem dúvida, um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança. Mas quando Breno for adulto, virá homem e não borboleta. E homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol, como borboleta. Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menina e não lagarta. A avó de Breno sempre diz, lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele, é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisa dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas. Menos o beija-flor, que só ia bicar a água do copo de flor pendurado na goiabeira. O que será que a borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Eu acho que uma parte aqui que mostra muito como podemos ter ainda a literatura marginal, sem que a gente precise dizer que realmente essa literatura é marginal, é dizer que como que a gente tem esse local que é colocado de uma criança que está morando com a avó, que também a gente tem como uma outra parte, que é esse deslocamento que a gente tem das partes da casa. Como a gente tinha antigamente um quarto que depois virou uma cozinha, muito provavelmente porque não havia mais espaço e precisava se acomodar para poder ter mais lugar, e até mesmo do que a gente fala da comida, né? Como a gente fala do biscoito ou do ovo, como a gente tem formas de alimentação. Isso não precisa ser explicado, isso não precisa ser induzido pelo narrador, mas faz com que a gente consiga já direcionar esse tipo de pensamento para a gente poder perceber que não é qualquer lugar que a gente tem essa narrativa acontecendo. Mas o mais brilhante é essa descrição que a gente tem pelo narrador em terceira pessoa, de ajudar a gente a acessar esses tipos de sentimento que ele está aprendendo. O Breno, ele está aprendendo sobre a vida. Então é muito bonito essa perspectiva que a gente tem sobre a criança, sobre o que tem em volta dele. Nós percebemos então que a literatura marginal não precisa ficar sempre falando de violência, sempre falando de drogas, sempre falando de armas, para poder fazer com que a gente tenha esse acesso de falar de histórias que acontecem na periferia, que acontecem nas comunidades e que acontecem também nas favelas. Então acho que alguns elementos literários que são muito importantes a respeito desse conto seria inicialmente que temos essa descrição de sensações. Se não fosse por conta do narrador em terceira pessoa, fica muito difícil esse acesso ao sentimento que a gente tem da parte da criança. Nós temos outros tipos de narradores em outros contos que são em primeira pessoa, mas a gente tem esse acesso às emoções por parte já do narrador, que também é a personagem. Então quando ele já é adulto, quando ele já é adolescente, é mais fácil de acessar e entender o que ele quer dizer. As crianças estão nesse processo de poder aprender essas sensações. Como elas ainda estão aprendendo, o artifício de termos um narrador em terceira pessoa ajuda a conseguir materializar o que ele sente nessa confusão de sensações. Assim como também temos o fator da comparação, seja por conta do Breno, que também com esse elemento que existe da borboleta, mas também de relacionar como a gente vai ter esse crescimento dos dois, como um vai viver, como o outro vai morrer, inclusive que a gente tem também dessa progressão que a gente fala de que a gente vai ter de futuro de cada um e como cada um vai ter a sua alimentação, a sua percepção de mundo e até de forma triste, como a gente tem a morte da borboleta em comparação com a vida que estava ainda se crescendo do Breno. Algumas construções também são bem importantes a gente ter dentro desse conto. A primeira delas, a descoberta de emoções. A gente vê que temos aqui um menino que está descobrindo o mundo. Então ele vê como que os animais comem, ele fica curioso como que tem essa comida. Ele também fica pensando em sensações, como a gente vai ter dele pensando do seu corpo todo banhado em óleo, como isso se sentiria. Ele até fica curioso, ele lambe também, ele pensa depois, nossa, é verdade, eu vou passar mal por causa do pó de borboleta. Então toda essa descoberta, toda essa formação emocional é uma parte muito importante desse conto, assim como também o lugar como influenciador de sensações. A gente tem, de uma parte muito natural de literatura que coloca-se como crianças, o cheiro como elemento muito importante. A gente vê que tem o cheiro do óleo, tem o cheiro da casa, tem o cheiro de muitas informações para poder fazer com que a gente tenha essa descoberta do mundo. É um fator muito comum que a gente tem de muitos contos infantis e de muitas literaturas que colocam a personagem principal como criança, de ter esse elemento do olfato ser tão chamativo. Então, eu acho que é uma parte interessante de perceber que essas sensações não só estão ligadas com as emoções, mas também como sentimentos. E um lugar
tão importante como formador que a gente tem de opiniões e de formação social, como a gente pode analisar no artigo científico Favela, Infância e Adolescência, o discurso narrativo do lugar e de todos os lugares em O Sol na Cabeça, de Robson Fagundes dos Santos, que mostram como que a gente tem essa diferença quando a gente tem o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. Esse acesso das emoções, essa percepção de conseguir avaliar o que se sente e também o que estende emoções, é uma parte importante que a gente tem por conta do narrador. As crianças estão nesse processo de conseguir entender e também avaliar, como a gente teve, por exemplo, no conto de Roleta Russa, que a gente vai ter essa criança descobrindo, ainda que não tenha essa noção de limites, mas que a gente tem a ajuda do narrador para poder mostrar. Ele ainda não sabe, mas ele está aprendendo isso. Então, ele é uma criança por conta disso que ele está aprendendo. Diferente do que a gente teve em Rolezinho e que a gente teve em Espiral, essa sensação ela é aprendida, mas o próprio narrador já consegue explicar. Ele já consegue falar os sentimentos. Mesmo que ele não saiba pontuar especificamente, ele fala toda uma descrição para a gente poder falar desses sentimentos também. Então, a parte que temos de sensações, emoções e sentimentos, ela é altamente influenciada pelo tipo de narrador que a gente tem nos contos dentro de O Sol na Cabeça. Agora, o que eu achei desse conto? Eu vou ser bem honesto, dentro do que a gente tem dos outros contos, eu acho que é um conto bem bonitinho, que tira um pouquinho desse transe que a gente vai ter do sol na cabeça, porque o próprio Giovanni Martins falou que é como se a todo momento eles estivessem vivendo no limite. Eu acho que esse desajuste que existe do Breno é mais um desajuste emocional do que a gente tem dos desenvolvimentos que a gente tem das sensações e das emoções que ele está produzindo. Não, pode parecer que é um conto que destoa bastante, mas eu acho que é uma outra perspectiva do que a gente poderia ter da sua vivência. Eu acho um conto muito bonito, muito simples, muito eficaz para ser colocado em 5 páginas. Eu acho que dá uma certa leveza de você ler. Eu acho que a gente não precisa sempre ter histórias que são pesadas, histórias que chocam, que precisam de ter todo esse cenário. Se você for perceber, os outros contos também tiveram o uso de palavrão, o uso de violência, ou até mesmo violência silenciosa, ou até o medo da violência. Só que aqui a gente não tem sim o fato da morte da borboleta, mas eu acho que é tudo muito metafórico, é tudo um pouco mais tranquilo. São pequenas coisas que podem marcar a vida da pessoa, como o Breno fala que se ele não passasse mal, ele tornaria a borboleta o bicho favorito da vida dele, e que ele é muito fascinado com isso, que ele é muito interessado sobre isso. É um fascínio infantil muito bonito. Então é um conto tão bonito, tão lírico, tão gracioso, que eu acho que é um conto que eu acho que você não deveria passar, mas acho que mostra também que as outras sensações que a gente tem dos outros contos, como a gente teve em Rolezinho, Espiral e Roleta Russa, mostra como que o Giovanni Martins ele é carinhoso e atencioso em mostrar o que as personagens sentem. Você também precisa sentir isso, porque você não precisa viver o que eles estão vivendo para poder sentir, mas você consegue entender, você consegue se associar, você consegue se simpatizar com eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a análise, o resumo e alguns pontos importantes do conto chamado que a gente vai ter do O Caso da Borboleta. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar desse conto ou de outros contos, escreve nos comentários por gentileza. E assim como eu falei pra você, estamos também analisando os contos que a gente vai ter do livro de contos O Sol na Cabeça, que tem toda essa playlist a qual eu falo de todos os contos já inseridos. Eu falei do contexto geral do livro O Sol na Cabeça, falei dos contos Rolezinho, também falei do conto Espiral e também tem inclusive o conto que é anterior que se chama Roleta Russa. Mas se na verdade o que você está mais interessado é de você ver o próximo conto que a gente tem depois do Caso da Borboleta, chamado A História do Periquito e do Macaco, você pode aqui acessar para você poder dar uma olhada nesse conto. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!